Pode ser novamente. Bom, voltamos novamente ao nosso ensino bíblico sobre a questão da soberania divina. Então, como eu comentava com vocês, muitas das coisas colocadas na lei, elas já existiam, só não havia um sancionamento direto da parte de Deus. Então, Deus ainda não havia sancionado, não havia uma escrita, assim, um carimbo de Deus autorizando. Então, elas já existiam, só que precisavam. Então, Moisés organizou essas 600 leis, colocando elas em ordem, e Deus foi carimbando. Mas aqui Deus faz até uma reclamação, digamos assim, deles. Ó. Não ordenei coisa alguma acerca dos holocaustos ou sacrifícios. Quer dizer, o modelo de sacrifício de vocês realmente não partiu. Vocês seguiram a cultura popular de oferecer esse sacrifício daquela maneira. Só que isso não era o mais importante para mim. O sacrifício deveria fazer alguma coisa para mudar vocês por dentro. Então era isso que Deus queria, que houvesse diretamente uma mudança completa no ser humano, na sua maneira completamente de agir. Era isso que realmente interessava para Deus. E o ser humano deveria então seguir a legislação, obedecê-la e tornar isso uma mudança na vida deles. Aí tem gente que pode dizer, então quer dizer que muitas leis ali, leis sobre adultério, sobre tudo aquilo, passava batido. Então é tudo coisa da cabeça do Moisés. Não foi coisa da cabeça do Moisés, porque foram sancionadas por Deus. A partir do momento que Deus carimbou, tornou-se lei obrigatória, tornou-se algo a ser cumprido, tornou-se algo a ser chamado de pecado. A ter peso de lei. E é isso que nós temos que entender. Por isso que muita coisa que foi escrita, colocada assim. Houve partes que Deus falou? Sim. Deus também falou que não deveriam poupar os povos estrangeiros, que deveriam destruir aqueles povos estrangeiros, que não deveriam fazer aliança com os povos estrangeiros. Agora, já não foi Moisés, Deus estava instituindo, porque Deus deu a legislação. Ele aprovou a legislação colocada por Moisés. Entre ela estava colocado também dentro aquilo que ele havia falado sobre os 10 mandamentos, que não deveriam se adorar ídolos, que não deveriam se fazer imagem de escultura, que deveriam guardar, o nome dele não deveria ser profanado, quer dizer, os judeus não poderiam pronunciar o nome de Deus por qualquer motivo, tá? Teriam que guardar um dia da semana para que esse dia eles tivessem cultuassem a Deus, adorassem a Deus, não é como hoje, muita gente quer dizer que simplesmente, hoje eu não faço mais nada, não recebo mais nada, não. A Bíblia simplesmente esse dia era dedicado para o dia de adoração. Dia de adoração, dia de culto, dia de se lembrar de toda a bondade de Deus. Não era para dia de ficar deitado dedicado de barriga para cima e dizendo que tudo, o tempo está passando, não. Era um dia para dedicar-se a Deus em adoração. E aí, depois, todas as outras coisas, não adulterarás, não cometerás homicídio, que não é ali, não matarás, no sentido geral, quer dizer, não cometerás assassinato. Porque muita gente foram mortas pela lei de Moisés. E ali daí o pessoal declara, não matar, não cometerá assassinato. Ninguém poderia ser morto sem antes haver um julgamento. Era isso que Deus queria dizer. Primeiro ele tem que passar por todo um processo de julgamento, verificar se realmente a pessoa era cabível aplicar aquela pena à pessoa, e a pessoa então poderia ser morta sem nenhum prejuízo à santidade do lugar. Sempre lembrando-se a forma coletiva de viver, não a forma individual de viver. Vingança não era algo que Deus queria, embora era permitido o vingador de sangue por uma questão de cultura local. Entendeu? Por questão de cultura local, vingador de sangue. De quando uma pessoa fosse morta erroneamente por alguém, e a pessoa quisesse, se viesse um parente quisesse vingar a honra da família, ele poderia se esconder na cidade do refúgio. Então isso era colocado, mas era mais uma questão cultural que Deus havia permitido colocar para não trazer problemas à sociedade que vivia. Era uma questão por causa da cultura do povo da época, que era uma cultura muito violenta, em que tudo se baseava na lei do retorno. Por isso que Deus diz olho por olho e dente por dente. Deus carimbou, tem que ser assim, porque o povo só entende essa linguagem. Eles não entendiam de outra forma. E como principalmente no deserto não havia cadeia, era bem difícil você prender alguém. Então só duas penas podiam ser aplicadas. Ou você decepava, punia a pessoa com um castigo corporal, ou a pessoa era exilada ou a pessoa morria. Não tinha cadeia. Não tinha como você prender a pessoa 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos. Não havia. Então, dentro do deserto, essas leis aí que foram editadas pareciam bastante cabíveis. E você nota que após se tornar um reino, muitas dessas leis acabaram sendo flexibilizadas, tornaram-se mais fácil. Salomão até mesmo permitiu existir duas prostitutas fossem julgadas, levassem no julgamento diante dele. Enquanto Moisés disse, a prostituta não deixará viver. Na lei de Moisés, aquelas mulheres não eram nem para chegar perto de Salomão. Eu não estou dizendo ali que Salomão abriu a porta que Deus agora aceitava a prostituição. Só estou dizendo de que houve muita flexibilização, muita modificação da lei quando virou-se um estado cercado. E muitas das coisas que eram para ser observadas pararam de ser observadas. E o povo flexibilizou demais, ao ponto de trazer até certo prejuízo no futuro para Israel. Mas deixando isso de lado, isso já é outra história, a cultura do povo envolvia. Outro ponto também bastante importante é a justiça divina, que também fazia parte, inserida dentro da questão cultural do povo. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de furor. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e guarda a ira contra os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. E ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Então, Naum, quando escreveu isso, em relação principalmente ao povo da Síria, ele fala bem claramente. O Senhor Deus, ele é zeloso. Ele é vingador. Ele é tardio sem raça. Ele colocava para fora suas expressões para identificar a justiça divina. De que forma ele via a justiça divina. Então Deus inspirou ele entender, ele proclamar a justiça divina. Agora os meios, as palavras usadas foram juntadas para ele. Ele juntou essas palavras para colocar que Deus guardaria com seus adversários, que Deus ele odeia os seus inimigos.
Tudo isso porque naquela época era que a cultura do povo entenderia. Pessoas se ele botasse, o Senhor é um Deus zeloso, mas é um amoroso. O Senhor é um Deus que ama e que só gosta de todo mundo. E que não faz. E ele só dá umas palmadas nas pessoas e cuida bem dos seus adversários. Você estaria falando com o povo daquela época, o povo ia ficar todo dizendo: Deus não nos protege, Deus não guarda ninguém, então Deus não age. Deus fraco é esse. Você está entendendo o que eu quero dizer? Questão culturais. Então precisava que tais palavras fossem usadas desta forma para que o povo entendesse realmente quais seriam as reações, as ações de Deus dentro da capacidade cultural e humana. Assim, nós continuando. Vamos para a próxima. Espera aí. Veja o que está escrito aqui numa passagem bíblica, né? Quando o Senhor teu Deus te tiver introduzido na terra, a qual passas a possuir, e tiver lançado fora muitas nações de diante de ti, os heteus, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os raveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu, e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir. Vê aqui, ó, quando o Senhor teu Deus, quer dizer, Moisés está falando ao povo. Não é diretamente uma profecia, diretamente Deus falando, mas Moisés está falando o que seria necessário fazer dentro da cultura popular e Deus estaria sancionando e aceitando essa cultura popular. Então, se o teu Deus estiver, totalmente as destruirás. Não farás com elas conserto, nem terás piedade delas, nem te aparenterás com elas, e não darás tuas filhas e seus filhos, e não tomarás as suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos. Aqui está arrasando porque Deus queria que fosse tratado daquele jeito. Porque se mantivesse aquele povo lá, aliança com esses povos aqui, eles fariam desviar teus filhos. Tirariam completamente Israel da condição e da posição que eles estavam. Tá? Estragariam a cultura que o povo de Israel tinha agora recebido de Deus. Para que servisse a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderia contra vós e depressa vos consumiria. Vocês seriam tratados do mesmo jeito que eles deveriam ter sido tratados. Era isso que Moisés queria passar. A lei do olho por olho e dente por dente. Porém assim, e fareis, derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estátuas, cortareis os seus bosques e queimareis a fogo as suas imagens de escultura. Continuando, porque o povo santo és ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que ele fosse o seu povo próprio, de todos os povos sobre a terra, todos os povos que sobre a terra há. Então, quem dá o padrão de ser santo, parte novamente da soberania divina, é Deus. Ele diz o que é ser santo e o que não é. Então ele disse, vocês foram separados, e eles não foram separados. Eles querem servir aos outros deuses. Eles vivem uma vida, está impregnada na vida deles esses deuses. E se vocês entrarem lá, mesmo vencendo e fizer uma aliança com eles, eles vão fazer de tudo para que os deuses deles voltem a ocupar a posição de privilégio. E vocês vão acabar perdendo-se na fé. Isso ele queria dizer, vocês, povo, embora pareçam fortes, vocês são muito fracos. Muito fraco moralmente, porque as ideias, a santidade versus o pecado. Quer dizer, o pecado traz sempre mais atrativos do que a santidade. A santidade traz benefícios sempre vindouro. E o pecado sempre traz o prazer presente. Essa é a diferença. Quando Eva olhou para o fruto, o que ela viu? Ela viu uma coisa bela, ela viu algo que poderia dar conhecimento, ela viu tudo aquilo ali. Todos esses alimentos, todas essas coisas juntas proclamariam que deram atenção, estavam envolvidas no presente, a ser alcançados num simples pegar e comer. Agora, o que Deus havia dado a eles, o que eles receberam de Deus, eles tinham que viver isso. Todos os dias esperar sempre a recompensa do outro dia. Aquilo ali prometia uma recompensa de agora. Não teriam que esperar a viração do dia para encontrar com Deus. Eles seriam os próprios deuses a virar o dia. Então, o pecado sempre promete algo para esse momento. Santidade, benevolência, bondade, justiça, viver uma vida santa com Deus, sempre algo para o futuro. Às vezes você faz tudo isso e ninguém te reconhece. Você pode ser santo, ser bom, pagar as contas tudo em dia, mas as pessoas só procuram ver o lado ruim quando você faz errado. Enquanto a pessoa que às vezes é bagaceira, incomoda, faz tudo errado, ele obtém tudo na hora. Tudo naquele exato momento. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a todos os outros povos, pois vós era menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que jurara a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão forte, e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Saberá, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, Deus fiel, que guarda o conserto e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam, e guardam os seus mandamentos, e dá pago em sua face a qualquer dos que aborrecem, fazendo-os perecer. Não será remisso para quem o aborrece, em sua face lhe pagará. Olha só, culturalmente, que ele está passando. Se vocês não tratarem esses povos conforme eu estou falando, o Senhor vosso Deus tratará vocês da mesma forma. Porque ele não salvou vocês porque vocês eram melhores, mais bonitos, nada não. Ele tinha uma promessa que ele teve com Abraão, uma promessa incondicional. Baseado nessa promessa foi que tornou vocês uma grande nação. E usou vocês para irem conquistar essa terra. Ele prometeu a Abraão a terra, agora vocês são os representantes de Abraão, os filhos de Abraão que tem que tomar a terra, porque Abraão já morreu. Então a promessa que ele fez a Abraão continua. Isso quer dizer, ele é fiel. Ele está passando a cultura do povo sobre a questão de lealdade. A lealdade pode passar anos e anos e anos e anos e anos entre travancos e problemas, mas no final ela tem que permanecer. É isso que Deus queria dizer ao povo israelita. Aqui está mais outro exemplo bíblico, né, de Deuteronômio, né? Estamos vendo Deuteronômio, capítulo 32, 4 e 5.
falando novamente sobre Deus. Ele diz: Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é verdade, não há nele injustiça. Justo e reto é. Corromperam-se contra eles. Não são seus filhos, mas sua mancha. Geração perversa e distorcida é. Aqui Deus falando de Israel. Deus é todo perfeito na justiça dele. Tudo que ele fala tem que ser obedecido. Tudo que ele manda tem que ser feito. Tudo que ele está dizendo para fazer é para ser feito. Agora, se vocês saírem do caminho, perdem o direito de serem chamados filhos. Se tornam manchas. Se tornam uma geração pervertida e distorcida. Conhecendo Deus e ao mesmo tempo não obedecendo. Olha aqui, Deuteronômio 32, 16 e 19, indo para frente. Com Deus estranhos ou provocaram zelos. Aqui Moisés já está enxergando o futuro. O que ia acontecer lá no futuro com Israel depois que Deus desse passo para o povo, desse vitória para eles. E Deus dizendo aqui, com Deus estranhos ou provocaram zelos, com abominações ou irritaram, sacrifício ofereceram aos demônios e não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, aos quais não temeram vossos pais. Esquecesse da rocha que te gerou, esquecimento pusesse o Deus que te formou, que veio do Senhor os desprezou, por ter sido provocada a ira contra seus filhos e suas filhas. Olha só o que os povos faziam. Os povos antigos pegavam seus filhos e sacrificavam a Baal Moloque. Baal Moloque, ele tinha uma fogueira, geralmente ali naquela região, eles pegavam a criança recém-nascida e sacrificavam a criança, para que o Baal Moloque abençoasse. O povo Israel entrou na terra prometida, ele não fez o que Deus havia mandado, que é o que vocês vão ver no capítulo posterior. E o que aconteceu? Eles assumiram a mesma cultura, as mesmas idolatrias. Já aquele povo foi totalmente destruído, mulheres, crianças, idosos, todos, por causa dessa cultura que esse povo tinha. Era uma blasfêmia contra Deus, era algo contra a vida. Aí você fazia matar até as criancinhas. As crianças não perdem nada, tá? Criança não perde nada. Porque se não imputam pecado a ela parte salva. Melhor for essa criança aí para junto do seu Deus, junto do Deus verdadeiro, do que ela ficar ali viva, sendo criada pelos israelitas, sabendo que o povo deles foram massacrado por Israel. E que o Deus de Israel massacrou o povo que existia ali. Seria um peso, um fardo muito grande. Então, quando Deus usou ali, mandou matar das crianças, e todas elas, eles estavam mostrando um verdadeiro ato de misericórdia. Isso que eles estavam mostrando naquele momento. E é que as pessoas não entendem. Porque nós julgamos nos padrões humanos. Então, a vida ia ao encontro de Deus. E no encontro com Deus, essas crianças estariam livres desse peso infernal que eram aquelas nações. Imagina, pegar crianças e jogar para serem queimadas. Israel depois veio fazer a mesma coisa. Mesma coisa. E Deus teve que fazer a mesma coisa que as outras nações fizeram para fazer com o povo de Israel. Porque aquilo ali realmente suja e macula a presença de Deus. Bom, panteão dos deuses cananeus. Aqui você vê aqui o panteão de quantos deuses os cananeus tinham. Né? Cada um deles serviam para alguma coisa. Né? Resep, El, Shadrapa, Nebo, Emun, Baal, Hadad, Anat, Adon, Kedesh, Melkart, né, que era um nome dado a muitos Baais, né, Astard, Azerá, Icon, Atarat, Shemos, Kotar, eram todos deuses cananeus. E a maioria desses deuses ou tinha prostituição cultural, a qual tinham prostitutas que se deitavam com os homens para alimentar a terra, ou tinham sacrifícios humanos, né, sacrifícios de animais e sacrifícios humanos também eram permitidos entre muitas dessas culturas. Por isso Deus disse que esse tipo de cultura não deveria permanecer. Porque se ela permanecesse aquele povo com aquela cultura, daquela forma, mantendo aquele tipo de tradição, você imagina no século até hoje quantas milhares de crianças teriam morrido. Mas hoje eles parariam, porque será que parariam? Ou se tornaria pior? Não é? Ou eles fomentariam essa ideia em vários lugares. Vemos que até hoje nós temos povos indígenas que quando a criança nasce com defeito, eles levam a criança para o meio do mato e largam a criança no meio da floresta para a criança morrer. E aí você pensa o quê? Onde é que vê essa cultura? Ele diz que essa criança é inútil para o povo. Isso vem de uma cultura bem passada, que se você for estudando vai ver, muitos desses povos tiveram ligação com nações pagãs que viveram há muito tempo. Ah, mas o Brasil foi descoberto, a descoberta do Brasil, você já sabe muito bem que muitos povos, já tem registro até que os chineses já tiveram até aqui no Brasil, muito antes dos portugueses. Então, essa história de descoberta do Brasil já é uma coisa que não é muito, não tem muita fidelidade naquilo que nós conhecemos dela, realmente. Bom, a desobediência. Olha só o que o povo de Israel fez, porque que Deus tirou. E assim viveu Israel entre os cananeus e hetitas, amorreus e perizeus e aveus. Olha que no texto passado, Deus mandou destruir todos esses povos. E agora foi o contrário. O povo quis viver junto com eles. E em vez de Deus destruir, o povo de Israel cruzou-se com eles através de casamentos. Os moços israelitas tomaram as raparigas deles como mulheres. E vice-versa. E daí até que Israel começasse a adorar também seus deuses. E foi um pequeno passo. Por isso o povo de Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque esqueceu-se do Senhor seu Deus e puseram-se a oferecer adoração a Baal e aos postes ídolos de Azerá. Né? Juízes 3, de 5 e 7. Só morreu Josué, ficou na mão dos anciões mais velhos foram morrendo, e o povo começou, eu não vou matar esse, eu não vou matar aquele povo, eu tenho pena desse, não, vamos acabar, e foram deixando. E aí o que aconteceu? A questão cultural invadiu e levou o povo para longe. Deus sabia que a questão cultural iria acabar invadindo, sendo mixedinada, segmentada dentro do povo, e o povo passaria a aceitar. E olha que essa idolatria durou séculos em Israel, tanto que só a idolatria foi realmente estipada lá na época do exílio. Depois do povo ser levado para a Babilônia, que Israel voltou não sendo mais idólatra. Até o período dos babilônicos destruir totalmente Jerusalém, tirar o povo de Israel de lá, o povo sempre adorava ídolos. Sempre o ídolo estava no meio. Quer dizer, ela impregnou-se. Embora teve reis bons como Davi,
como outro Salomão, mas Salomão depois também acabou caindo na idolatria. Você pode ver como a idolatria é impregnada culturalmente, algo que Deus queria impedir para que não surgisse, deixando esse modelo de exemplo também para nós. Amor e justiça juntos, quero ensinando aqui essa parte do nosso estudo, né? Só para nós vermos aqui, amor e justiça juntos. Na verdade, amas os povos, e todos os teus santos estão na tua mão, postos serão no meio entre os teus pés, cada um receberá das tuas palavras. A versão da Almeida, revista corrigida, né? Num texto bíblico onde Deus diz que ama todos os povos. Quer dizer, não há raiva de Deus, não. É que a maldade daquilo que o homem faz exige que a justiça divina tome uma posição. Ele é o juiz de todo o universo, 100% justiça e 100% amor. Mas quando ele vê que o amor não funciona, a justiça tem que agir. Tem que agir, tem que ser feita. Salmo 86, versículo 15 ainda diz: mas tu, Senhor, é um Deus compassivo e misericordioso, muito paciente, rico em amor e em fidelidade. Olha só o salmista, isso aqui no Antigo Testamento. O salmista falando, o homem falando a Deus. Então ele diz, ele é compassivo, é misericordioso e muito paciente. Onde é que está o Deus sem rancoroso do Antigo Testamento aqui? Não era assim que eles viam Deus. É que eles tinham que expressar, segundo as opiniões humanas, o que eles achavam realmente sobre Deus. E aqui está colocado as opiniões dele sobre Deus. Falando um pouquinho sobre nós homens, o que nós somos então, quando começamos a reclamar de Deus no Antigo Testamento? Ai daquele que contende com seu Criador, daquele que não passa de um caco entre os cacos no chão. Acaso o barro pode dizer ao leiro, o que você está fazendo? Será que a obra que você faz pode dizer, ele não tem mãos? Versão da Nova Versão Internacional, de Isaías 45, de 9. Você está vendo aqui. É isso que nós somos, caco entre os cacos nós somos. Nós não podemos dizer que Deus está fazendo certo ou errado. Nós não podemos criticar a ele, ele é soberano. Se ele agiu daquela forma no Antigo Testamento, ele tinha um motivo, ele sabia o porquê. E ele sabia que tinha que ser feito daquele jeito, porque senão o prejuízo seria maior. Quando Deus destruiu Sodoma e Gomorra, fique ciente que ele não destruiu Sodoma e Gomorra como um ato de que Deus não sabia o que estava fazendo. Se Sodoma e Gomorra tivesse proliferado no seu crescimento e a cultura dele tivesse invadido todas as nações do passado, teria uma pandemia de pecado sem fim. Porque era um povo que não tinha regras. É como um hedonismo alocado. Não era só a regra do homossexualismo, dessas coisas, não era só isso, não. Tinha mais coisa, mais pecados. Pecados, homem deitando com a própria mãe, e eles não tinham parada. Eles iam, e aquilo ali podia se espalhar por toda a terra. E depois tornar-se uma cultura bem mais difícil de ser estipada. Então, quando Deus tomou a forma de querer agir pessoalmente para solucionar o problema, é porque se ele não tivesse solucionado, ele já tinha visto que o futuro teria sido bem pior. Porque ele vê todos os futuros, mesmo os futuros possíveis. Então ele disse, tem que estipular, essas nações têm que ser totalmente destruídas. Porque se eu deixar elas ficarem em pé, o mundo vai se tornar pior ainda no futuro do que ele já é. Talvez não chegasse nem a 2021. Então a estrutura dele criada foi essa. Eu juro por mim mesmo, o que sai da minha boca é justiça. Uma palavra que não voltará atrás. Como feito diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua jurará por mim, dizendo só em Yahvé há justiça e força. E a ele virão cobertos de vergonha todos os que se irritaram contra ele. Então aqui é uma promessa de Deus, dentro da sua balança. Quer você acredite, quer você não acredite, quer você tenha o seu jeito de pensar e a sua maneira até de analisar as coisas dos atos divinos, fique sentindo uma coisa. Todo o joelho tem que se dobrar um dia diante de Deus. Ateu, juiz, presidente, governador, quem crê, quem não creu, quem acreditou, todos vão ter que se dobrar. E Paulo, ele no Novo Testamento, ele diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então no Novo Testamento Paulo vai mais além. Aqui ele fala Yahvé, Isaías 45. E aqui Paulo coloca Yahvé como o próprio Jesus. Então ele diz com clareza, todo joelho vai se dobrar, não importa, demônios, seres espirituais, se eles conhecemos os tronos, potestades, de todas, mas no dia que ele revelar a sua glória no universo inteiro, todo mundo vai se abaixar em sinal de submissão. Mesmo os demônios, contudo, vou dizer que não serão obrigados, eles não têm escolhas, eles vão se ajoelhar automaticamente, porque todos sabem quem realmente ele é. Que você esteja sabendo quem realmente ele é. Acredite, a soberania de Deus é incontestável. Próximo, nós estaremos aí estudando, continuando a parte B, e nós vamos ver sobre a questão do plano. Então, via longe, tratamento com ele era como de um velho carrancudo, realmente com um cajado na mão, disposto a bater no primeiro que saísse fora da linha. É assim que as pessoas enxergavam no passado. No Novo Testamento ele trouxe uma nova visão, mas através dos planos divinos você vai entender todos os pontos criados por Deus. Que Deus nos abençoe.